dar início à sessão prevista para essa tarde com a mesa O Futuro da Indústria no Brasil. Presidirá a mesa o professor Dr. Carlos Eduardo do Nascimento Gonçalves. Trata-se, assim como fizemos no outro seminário, homenagem ao professor Ferdinando. De novo aqui, escolhemos o professor Gonçalves, nosso colega por muitos anos, de 1968 a 2002, ele acompanhou detidamente a vida desse instituto, continua conosco, popular Gonça, e professor da área de microeconomia, projetos, colaborador intenso na organização de um setor aqui muito atuante, ligado à economia de empresas. Então, a nossa homenagem ao professor Gonçalves. Compõe a mesa também o professor Dr. Fábio Stefano Elber, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso colega diretor, o professor Dr. Mariano Francisco Laplane, e nosso convidado da Argentina, o professor Dr. Fernando Porta, da Redes Universidade Tela. Nesse sentido, passo de imediato o microfone ao coordenador dessa mesa. Quer dizer, primeiro que nós aqui no Instituto de Economias aprendemos com aquele senhor ali, o Zeferino Vaz, né? O Zeferino sempre dizia, batia nas costas assim, dizia: meu filho, temos que ousar, mas com competência, né? E eu acho que até hoje nós estamos fazendo isso aqui no Instituto. E a universidade cresceu, e outro dia eu estava escutando uma conversa de 3 professores, um médico, um engenheiro e um economista, né? E o que dizia o médico? Eles estavam discutindo qual deles tinha a profissão mais antiga nesse país, nesse mundo, né? A ideia foi a seguinte: o médico falou: bom, nós somos mais antigos. Está lá. Pronto, nós somos os mais antigos. A acústica dessa sala aqui é a melhor que tem nessa universidade. É verdade, nós mandamos fazer assim, foi feito. E daí o médico disse: a profissão mais antiga é nossa, porque nós fizemos o transplante da costela de Adão para Eva, né? Daí o engenheiro falou: não, a nossa profissão é mais antiga, porque nós fizemos a separação entre a água e a terra. O economista falou: Bíblia, livro 1, página 1, primeiro parágrafo. E aí, até aí, o pior era o caos. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação bastante curta, porque o tema sobre perspectivas para a indústria brasileira já foi abordado pelo Luciano hoje de manhã na apresentação dele. Mas eu queria talvez complementar, detalhar um pouco, para termos uma visão mais completa das oportunidades e obstáculos que o atual ciclo de expansão da indústria poderá vir a enfrentar. Eu acho que o ponto de partida deve ser uma reflexão rápida sobre o movimento da indústria, a dinâmica da indústria contemporânea no mundo, para ver se a gente situa o Brasil aí. Depois olhar um pouco o que está acontecendo de 2006, 2005 para cá, e aí sim, juntando as duas coisas, talvez fique mais claro quais são as oportunidades e os perigos para a continuidade do atual ciclo de expansão. Se vocês lembram, né, o movimento de expansão da indústria
sofre uma mudança mundial, sofre uma mudança importante durante os anos 70. O movimento de industrialização convergente, né, das economias desenvolvidas, né, do pós-guerra, nos 70 se encerra, né, se interrompe, e a partir de então a dinâmica industrial passa a ser uma dinâmica de tipo schumpeteriano, mais de transformação do que de expansão, ou melhor ainda, uma expansão decorrente da transformação. Naquela época, sob a coordenação do Fábio, fizemos aqui no Instituto de Economia algumas pesquisas sobre as novas fronteiras da inovação na indústria, complexo eletrônico, biotecnologia. Já esqueci. Eu não esqueci, acho que aprendi muito nesse trabalho. Nos 90, né, isto que parecia ser, então, uma promessa de retomada da expansão a partir da inovação, surgimento de novos complexos, novas cadeias, setores geradores de mercados novos, não saturados, como a eletrônica e outros, né? Telemática, a revolução da informática, todas as expressões dos anos 80. Né? Nos 90, esse movimento de transformação mostra uma dimensão nova e, de certa forma, até mais importante do que a inovação, com um papel mais importante do que a inovação do ponto de vista da transformação da indústria mundial. Né? Nos 90, a dinâmica da indústria parece ser comandada por uma combinação de reorganização patrimonial, isto abrange os países desenvolvidos, mas também a periferia, que tinha conseguido atingir algum grau de industrialização no ciclo anterior, como, por exemplo, o Brasil, e o auge dos movimentos de fusões e aquisições. E junto com isto, um movimento muito rápido, muito intenso de concentração, centralização do capital na indústria, e junto com isto, uma reorganização geográfica também da atividade industrial, que corresponde, na verdade, é um reflexo às novas condições de acesso a mercados, as novas condições de acesso a mercados para bens industriais, mas também para fluxos financeiros, e aquilo que se deu a chamar nos anos 90 de globalização. Então, a dinâmica industrial dos anos 90 é uma combinação dessas duas forças motrizes. Ainda tem a inovação, mas o motor parece ser dado por esse processo de reorganização patrimonial, em grande parte transfronteira, e de relocalização com investimento direto novo, greenfield, em novos locais de produção de baixo custo ou, eventualmente, próximos a mercados que se abriam. A partir de 2000, a partir dos anos 2000, diria a partir da crise, o estouro de outra bolha, lembram que a bolha anterior, a imobiliária, era a bolha da Nasdaq, a bolha tecnológica. Né? A partir de 2000, 2002, fica visível no movimento da indústria mundial uma dimensão adicional, não totalmente nova, mas seus impactos, seus efeitos se fazem sentir de uma maneira muito mais intensa e chama a atenção de muita gente que não tinha ainda acordado para este fato. E é a industrialização de uma parte da periferia que agora sim se transforma num ator importante da produção e do consumo de manufaturados no mundo. O Carlos nos ilustrou sobre o papel da China e a consequência da China. Né? A entrada da China tem uma consequência profunda tanto do ponto de vista da demanda como da oferta de produtos manufaturados no mundo. Então, a partir
de 2001, 2002, fica visível a complexidade da dinâmica industrial no mundo inteiro. Na verdade, o que eu acabo de dizer, a indústria se move, ela se transforma hoje por uma combinação, em função de uma combinação de 4 movimentos: fusões e aquisições, relocalização geográfica, ainda novas tecnologias e também surgimento de novos mercados. Então, o Brasil, neste processo todo, desde os anos 80 para cá, teve, como todos vocês sabem, uma participação marginal em todas essas dimensões da dinâmica industrial. Nós perdemos nos 80 as oportunidades de renovação da estrutura industrial que outros países, inclusive da periferia, por exemplo a China, mas antes da China a Coreia, capturaram e reorganizaram a sua estrutura industrial, sua estrutura produtiva, ocupando alguns desses novos setores. Nós não. Tentamos, mas as coisas não foram adiante, como vocês sabem. Tivemos uma participação também marginal, do ponto de vista da estrutura industrial, no que se deu a chamar de globalização nos anos 90. Participamos, mas participamos na condição de comprarmos. Nós compramos. Processo de desnacionalização visível na estrutura industrial brasileira, por sinal, já razoavelmente internacionalizada antes. Então, houve um aprofundamento da internacionalização da nossa estrutura industrial nesse período. Boa parte do investimento direto estrangeiro que foi atraído ao Brasil nesse período veio exatamente para isso, né? Para participar num processo de reestruturação patrimonial com aumento da presença do capital estrangeiro. Isto no bojo das privatizações, enfim, transferência de propriedade de alguns dos ícones da estrutura industrial brasileira, né? Empresas que eram, digamos, as joias da coroa, do ponto de vista da sua capacidade, sua eficiência organizacional, sua capacidade de inovação, sua capacidade de exportação. Por exemplo, está aí a Metal Leve e outras, né? Nós participamos então na globalização nesta condição marginal, do ponto de vista da nossa capacidade de influenciar ou de tirar proveito do que se passava, né? Tivemos sim, para não dizer que foi uma década totalmente perdida do ponto de vista da atividade industrial, né? Um aumento visível da eficiência das empresas, atualização tecnológica, reorganização, as empresas incorporaram tecnologias de gestão novas, toda aquela coisa japonesa, just in time, Kanban e tudo aquilo espalhou-se pelo Brasil com uma velocidade fantástica, né? E também, né, renovamos um complexo tradicional da indústria de duráveis, a indústria automobilística, que estava, né, desde o início dos 80, um pouco, digamos, sem atualização, né? Pelas carroças que o Paulo falava no início. Na verdade, nós tivemos, ao longo dos 90, algum investimento greenfield importante nesse setor, né? Mas isto foi a exceção. Como exceção foi também, do ponto de vista da indústria, né, a atração de alguns investimentos para a produção dos novos equipamentos para a transformação, a implantação de uma nova rede de telefonia móvel, com celulares, né, em função de algumas, enfim, situações, alguns fatores, acabaram sendo, em alguma medida, produzidos aqui no país. Tivemos também uma participação, aqui não marginal, a partir de 2001, 2002, quando se tornou mais marcante a demanda chinesa por insumos, matérias-primas e alguns insumos industrializados ou semi-manufaturados, como chapas de aço e outras coisas, né? Tivemos uma participação não tão marginal, como fornecedores desses bens intermediários, né, ou de matérias-primas com algum grau
de agregação de valor para esta nova periferia industrial da Ásia. Bom, eu acho que o Luciano argumentou na apresentação dele hoje de manhã, né, que há alguns sinais de que alguma coisa está mudando e que poderia talvez ser caracterizada como um novo ciclo de expansão, com alguma novidade, alguma forma de revitalização da atividade industrial no Brasil. Fernando e eu escrevemos, no site que está aí, acho que foram 2 anos atrás, 2 anos e meio, um artigo fazendo um balanço da indústria e da política industrial brasileira dos anos 90 para cá, né? O foco era efetivamente de meados de 90 até 2004, 2005, e demos por título o artigo, tentando ser irônicos, né? Prometeu acorrentado, né? Eu não sei se era acorrentado ou simplesmente dormindo, né? Ou simplesmente meio perdido, né? A mensagem era um pouco isso que eu acabei de dar, né? Enorme quantidade de coisas acontecendo na indústria mundial e a indústria brasileira um pouco à margem, sem conseguir reencontrar o rumo. O que, obviamente, é uma tragédia, considerando a importância da estrutura industrial brasileira e, mais ainda, a importância que a estrutura industrial tem na economia brasileira, né? Portanto, eu acho que vale a pena, primeiro, checar se efetivamente tem alguns sinais de um ciclo novo de expansão ou não, e, seguindo um pouco o que eu já tinha colocado aqui no título, ver se isto pode ter desdobramentos, caso tenha, se além de oportunidades, há riscos, né? Tem alguns números aqui que detalham, usando outros dados, o mesmo processo que o Luciano descreveu de manhã, né? Se a gente olhar a evolução da indústria brasileira, o coeficiente de transformação da indústria brasileira, de 96, né, até o último ano disponível da PIA, 2006, né, fica evidente que, nesses 10 anos, a indústria brasileira foi perdendo sua capacidade de agregar valor, né? Com, aqui no último biênio, algum sinal, algum sintoma de que alguma coisa poderia estar mudando. Isto, claro, na média da indústria. Se você focar em alguns setores específicos, como, por exemplo, refino de petróleo e extrativa, seguramente encontraremos exceções, encontraremos quadros diferentes, né? Por que esta capacidade, esta dificuldade, essa resistência que a indústria teria enfrentado na sua capacidade de agregar valor? De um lado, aumento de custos. Aumento de custos que não poderem ser repassados a preços, né? E aumento de custos da indústria de transformação aparece retratado aqui como a taxa, né? O quociente custo das operações industriais, valor bruto da produção. Mas também aqui, nos últimos 2 anos, né, 2005, 2006, uma aparente inflexão dessa trajetória desfavorável. Claro, né, as empresas, observando essa trajetória, tentam reagir. E reagiram com um processo de ajustamento que tentava redistribuir esse valor agregado cada vez mais difícil de gerar, né? Como? Reduzindo a parcela do salário no valor da transformação industrial. Aqui também há, em 2005, 2006, um sinal aqui efetivamente muito tênue, muito tímido, né, de que essa capacidade das empresas de se apropriar de uma parcela crescente do valor relativamente decrescente agregado ao produto industrial poderia ter encontrado um limite,
né? Mas aqui realmente a inflexão da curva é bem tímida, né? De qualquer maneira, né, houve sim uma capacidade, né, por parte das empresas de aumentar a participação dos lucros no valor agregado, no valor da transformação industrial, né, de modo que, depois de oscilações bastante acentuadas, a partir de 2002, depois da crise de 2001, tem uma relativa estabilidade, né? Uma relativa estabilidade. O fato de que é uma proxy dos lucros, não do excedente, porque na verdade estamos falando do valor da transformação, deduzindo salários, então é tudo que não é salário no valor agregado, né? Isto parece estar, a partir, mais uma vez, de 2005, 2006, numa trajetória ascendente. Resumindo, então, né, até 2004, efetivamente, né, a atividade industrial apresenta uma trajetória não muito favorável, dificuldades crescentes de gerar valor, em parte compensada pela apropriação de uma parcela crescente do valor, né, movimento defensivo, mas a partir de 2004, ou mais precisamente, como os gráficos mostraram, 2005 e 2006, né, alguma reversão nesses indicadores desfavoráveis. O Luciano trabalhou hoje de manhã com dados mais atualizados. A história que eu contei até agora acaba em 2006, porque são dados da PIA. Mas o Luciano trouxe um conjunto de informações relativas a investimento, principalmente, que nos trazem mais perto dos dias de hoje, né? Nos trazem já para o início, o primeiro trimestre, primeiros meses de 2008. Se a gente juntar esses dados mais atualizados com esses da PIA, que se interrompem em 2006, a impressão de que esta reversão de 2005, 2006, de fato, né, era um início de um movimento expansivo, com algumas novidades, ela se confirma, né? Em primeiro lugar, né, se a gente olha a evolução do mercado interno, da demanda, né, particularmente o papel da demanda interna, nós temos uma informação interessante, porque o principal motor do crescimento do produto, da variação do PIB, é a demanda interna aquecida, não é? Obviamente, isso está associado, como o Luciano disse hoje, à expansão do crédito, do financiamento, não apenas do investimento, mas também do consumo, mas também a elevação do salário real e outras coisas que contribuíram para a expansão da demanda interna. A demanda externa, vocês conseguem reconhecer aí as cores, estão um pouco confusos, né? Mas o consumo privado, se a gente olhar aí 2007, né, é a parte cinza, né? Aqui aparece como azul. A contribuição do setor líquido agora, a contribuição líquida do setor externo, 2006, 2007 se torna negativa. Isso mostra que efetivamente o crescimento da atividade econômica está mais associado ao mercado interno, mas também, né, chama a atenção, reforçando o que o Luciano disse hoje de manhã, né, a contribuição crescente da formação bruta de capital fixo para esse processo de expansão. Uma forma de digamos, ressaltar a importância da contribuição da formação bruta de capital fixo para o crescimento da economia pode ser esta proposta aqui num gráfico feito pelo Rodrigo Trucelli. Rodrigo nega a autoria de ter algum problema nesse gráfico. Bom, seja qual for, o mérito, a culpa é você, né? Vejam só, tem aqui uma comparação da variação anual do PIB,
né, conjunto da atividade econômica e da formação bruta de capital fixo de 92 a 2008, segundo trimestre. Vejam que são poucos os períodos nos quais a linha verde, com boa vontade, verde, aqui fica mais claro, né, fica acima da linha amarela, né, que é a do PIB. A verde é a taxa de crescimento, a variação da formação bruta do capital fixo. Né. Neste período longo, de 92 a 2008, né, isso aconteceu em meados dos 90, 94, 95, né, ao longo de 10 trimestres, mas a taxa de investimento com enorme volatilidade. Vejam só para arredondar o argumento, né, e também para apresentar um dado relativamente surpreendente, né, colocando o que está acontecendo, o que eu estava descrevendo antes, o que está acontecendo com a formação bruta de capital fixo no Brasil, em contexto, nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, né, com outros países mais variados, desenvolvidos, em desenvolvimento. A taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo no Brasil não só é maior, como é cada vez maior em relação ao crescimento da taxa de investimento em outras economias. Né? Curiosamente, né, se nós pegarmos dados já de 2008, primeiro e segundo trimestre, né, em vários dos outros países, né, a Espanha, por exemplo, mencionada hoje como um dos blocos da atual crise, né, mas também nos Estados Unidos, também no Japão, a taxa de crescimento é negativa. O que diz, né, o que permite dizer que, além de raro o momento que vivemos em relação à nossa história recente, também é raro num contexto mundial o que está acontecendo com o investimento no Brasil. Claro que falar de investimento agregado, sem identificar um pouco para onde esse investimento está indo, né, é contar apenas uma parte do filme, né? O enredo fica incompleto. Então, tentando avançar nessa direção de identificar onde que se investe, né, uma primeira informação interessante, né, é que, se olharmos para os desembolsos que o BNDES faz, os seus financiamentos para a indústria, né, a participação dos 3 maiores, dos 5 maiores, dos 10 maiores setores, né, vem diminuindo. Ou seja, se eu olhar para o investimento do ponto de vista dos desembolsos, na indústria, do ponto de vista dos desembolsos que o BNDES vem fazendo, né, há algum sinal aqui de que o número de setores que captam recursos para investir vem aumentando. Talvez um sinal de que o investimento vai se disseminando, né, atingindo um número crescente de setores. Na mesma linha, e trabalhando com um nível mais desagregado, né, esse gráfico essa tabela, que mais uma vez aparece incompleta, né, mostra o seguinte: o Luciano mostrou hoje dados sobre uma amostra de investimentos por valor de 800, 900 bilhões do período 2004-2007 de reais, né? Contraposto a esta mesma, né? Só que aqui aparecem também, ele só mencionou, mas não apareciam, os investimentos em infraestrutura, em construção residencial e no agronegócio, né, que são uma parte importante do investimento, né, e que também apresentam a mesma trajetória de expansão que apresentavam os dados da indústria hoje de manhã. Né. O que aparece aqui, numa tentativa de taxonomia desses investimentos, né, no final, na última coluna, que vocês não podiam ver e talvez agora possam ver um pouco melhor, uma tentativa de classificar esses investimentos nos respectivos setores, olhando para o tipo de demanda que explicaria o movimento de investimento, o tipo de demanda que alimenta a expansão de capacidade, a criação de capacidade nova. Tá?
É claro que em alguns casos, não, nós temos provavelmente demanda associada ao mercado interno, em outros casos demanda associada à exportação, mercados externos, em outros podemos pensar em demanda autônoma. Né? Ter uma ideia, isso é importante para depois pensarmos as consequências de uma desaceleração do crescimento mundial, ou particularmente dos principais mercados de exportação brasileiros, para a sustentabilidade, para a continuidade desses investimentos. Não é? E claro que há investimentos como esses dois aqui, né? O da extrativa mineral e o da siderurgia, que claramente correspondem à demanda externa. Seríamos candidatos a sofrer mais se houvesse uma desaceleração nos nossos mercados de exportação. Né? No caso Papel e celulose, química e petroquímica. Estava dando dois exemplos, tem mais. Tem também papel e celulose, química e petroquímica, tem também açúcar e álcool, né? E tem aqui no final uma de demanda mista, mas com pouco peso no investimento, que é a indústria do software. Agora, dito isto, também é necessário dizer que em outros casos a demanda que alimenta esses investimentos pode ser caracterizada como autônoma, né? A de infraestrutura, a demanda reprimida que o Luciano mencionou hoje, né? Mais uma vez o Brasil explorando sua vantagem de latecomer, né? Você para de investir em infraestrutura durante 20 anos, você cria uma demanda reprimida, né? Que é uma espécie de poupança, você poupa a demanda para usar mais à frente, conceito que os manuais de economia ainda não capturaram, né? Mas que seguramente alguns desses sábios que o Veloso mencionava hoje logo incorporarão em algum jogo, né? Se torna candidato ao Nobel imediatamente. Ou ao Ig Nobel, né? É um dos dois, certamente. Né? Demanda autônoma, né? Ou de construção naval, entendendo a Petrobras como autônoma, né? Com base no que já tem de exploração. Isso aqui não incluía, se eu ouvi direito o Luciano hoje, não inclui ainda os projetos associados ao pré-sal. Né? São contratos já feitos de equipamentos para ampliar a produção, ou atualizar, ou sustentar a produção atual. Então, nesse sentido, é autônomo, está contratada. Muito bem, talvez uma forma, voltamos a outro modo, que exige certo treino, mas já estou conseguindo aprender. Se a gente agregasse, então, né, esses setores que apareciam como externo, interno, autônoma, mistos, né, e sendo um pouco otimista, né, acreditando nessa classificação, somarmos essa demanda autônoma, os investimentos associados à demanda autônoma ou interna, né, representam uma boa parte dos investimentos desta amostra do estudo do BNDES. Não vale tanto quanto a amostra. Mas há uma indicação aqui, compatível com aquele outro dado, de que o componente que move o crescimento econômico e o investimento é a demanda interna, de que uma coisa e outra estão ligadas. Né? Fica aqui visto de uma maneira mais impressionista, mas dessa forma, a partir dessa amostra. Bom, não vou mostrar mais números, né? Porque eu acho que tem, tanto a partir da PIA como a partir desse exercício rápido de números sobre investimentos, né? Algumas indicações efetivamente de que alguma coisa nova vem acontecendo nos últimos 2 anos e meio, né? Do ponto de vista do que move o crescimento econômico, o investimento, o mercado interno, e como é que esse movimento é acompanhado por uma, digamos, tem uma certa lógica de realimentação. Né? O que, em princípio, como eu disse antes, é uma boa notícia se a gente tem uma preocupação grande em relação ao novo cenário externo da crise. Né? Se a gente pensar, então, como eu tinha anunciado, já concluindo, perspectivas de continuidade desse quadro, em princípio bastante favorável, como eu tentei argumentar. Né? E, vocês me desculpem, fazendo um pouco abstração da crise atual, né? Porque além... eu não iria tão longe, né? Mas, em primeiro lugar, né, eu não tenho nada a dizer sobre isso além do que eu ouvi hoje de manhã do Beluso, né,
Luciano, do Carlos Medeiros, não é? Então, sem negar que a crise possa ter um impacto significativo, não é? Não gosto de fazer prognósticos, principalmente de coisas das quais eu não sei bastante, não é? Quais são as perspectivas de continuidade? Onde estão as oportunidades para que esse processo positivo se sustente, continue, se realimente? E onde que estão os grandes desafios? Veja, as oportunidades, juntando dinamismo no mercado interno, a persistência de algumas vantagens e condições favoráveis, no caso das exportações de commodities, né? Inclusive as novas possibilidades com as descobertas da Petrobras, né? Mas os investimentos repressados, as demandas repressadas de infraestrutura, né? Somando essas três coisas, né? Do lado da demanda, né? Existem mais oportunidades que desafios, mais oportunidades que bloqueios. Do ponto de vista da estrutura de oferta, então, uma parte desses investimentos é a expansão de capacidade produtiva, outra parte é modernização, e alguns são a combinação das duas coisas. Mas um lado da oferta que raramente é lembrado, pelos macroeconomistas principalmente, né? E a estrutura empresarial. Como é que a estrutura empresarial, como é que essas empresas que formam o tecido industrial brasileiro poderão aproveitar essas oportunidades, né? Ou poderá ser capaz de explorar essas oportunidades. Aqui, rapidamente, daria para outra discussão, mas rapidamente lembrar que depois do processo, a estrutura industrial brasileira, o sistema empresarial brasileiro na indústria, né? Sempre foi internacionalizado, e depois dos 90 mais ainda, né? Temos uma estrutura industrial, então, e particularmente nos setores mais complexos, de agregação de valor, de montagem, de produção discreta, de bens duráveis, tanto na indústria de bens de capital como de bens duráveis de consumo, né? Nós temos uma forte presença de filiais de empresas estrangeiras. Na verdade, essa parte da indústria brasileira é um subsistema da indústria europeia, americana e, marginalmente, mas de forma crescente, também japonesa, agora que os japoneses voltaram a investir um pouco nos últimos anos, e até coreana. Então, digamos, a capacidade de resposta, a agilidade na resposta destas empresas estrangeiras, cujas filiais constituem uma parte importante do sistema produtivo no Brasil, dependerá em grande parte da sorte das matrizes e das corporações europeias, americanas, algumas japonesas e alguma que outra coreana também, né? Na luta pela sua sobrevivência. Mas eu acho que, do ponto de vista, fora o risco de que alguma delas também seja comprada por alguma corporação chinesa ou por algum fundo soberano e mude sua propriedade, né? Eu acho que são todas corporações, né, extremamente preparadas, com acesso à tecnologia própria, com recursos gerenciais eficientes para explorar essas oportunidades de mercado. Tem um outro lado da estrutura industrial brasileira, são empresas nacionais, né, recentemente reestruturadas, modernizadas, e algumas, poucas infelizmente, com uma estratégia bastante agressiva de internacionalização. Né? Vocês dizem, está falando da Embraer, da Vale do Rio Doce? Sim, claro. Né? Dos fabricantes de cerveja? Sim. Da Gerdau? Né? Mas também outras, né, não tão grandes, né, como a Marco Polo, né, e outras que têm iniciado um movimento de internacionalização bastante restrito na América do Sul, um pouco na Argentina, um pouco procurando locais de produção novos, com acesso preferencial ao mercado americano, o Caribe, né, alguns tentando investir em Cuba, outros até ameaçando investir no Haiti, né? Com uma estratégia clara de ganhar acesso preferencial ao mercado americano. Porque eles não sabem que temos,
portanto, em princípio, uma estrutura industrial, do ponto de vista técnico, organizacional, não sei do ponto de vista financeiro, esse é um dos problemas, tá? Capaz de explorar essas oportunidades de mercado às que eu me referi. Temos nos dado o luxo de não explorar uma oportunidade que está aí faz bastante tempo, tá? De integração produtiva no âmbito do Mercosul. Mas sobre isso acho que o Fernando talvez possa fazer algum comentário, né? Mas efetivamente, uma coisa que não mudou nestes últimos anos, né, é que temos explorado, a indústria já tem explorado o Mercosul basicamente como uma ampliação do mercado para exportação, em alguns casos importação, mas pouco investimento cruzado, pouco investimento em integração produtiva, salvo nos casos nos quais algum tipo de barreira comercial, conflito comercial com a Argentina, estabeleceu cotas, estabeleceu alguma restrição ao livre comércio e, portanto, aí, assim como no regime automotivo, nós acabamos integrando uma estrutura industrial especializada nos dois lados da fronteira. Bom, falei das oportunidades, termino reiterando alguns dos obstáculos que apareceram hoje na apresentação de manhã, né? Funding, né? A construção de mecanismos institucionais, né, de poupança compulsória ou voluntária para o financiamento de longo prazo, que potencialize a capacidade atualmente existente, isto é um obstáculo, que se gerar algum tipo de solução criativa ou virará um problema, né, e impedirá que essas oportunidades às que eu me referi anteriormente sejam exploradas. Normalmente se menciona como obstáculo, com certa carga emocional, a baixa capacidade da inovação da indústria brasileira, né? Isto, primeiro, é verdade. Segundo, não é uma novidade, né? O Fábio fez trabalhos mostrando e explicando, coisa que hoje nem sempre se faz, nem se mostra, mas não se explica, ou se atribui alguma explicação simplista, ingênua, né? Que efetivamente a indústria brasileira, tanto o segmento multinacional como o nacional, tem uma baixa capacitação e, inclusive, baixo interesse em realizar um esforço inovador, inovação aqui no sentido estrito sensu, né? Isto pode ser um problema. Entretanto, isto não pode ser dito sem contar a outra parte da verdade. A outra parte da história é que a indústria brasileira tem outras formas razoavelmente eficientes de ter acesso à tecnologia que ela não desenvolve. Isto, claro que representa uma limitação, porque a estratégia inovadora é a estratégia de quem está na frente, né? É remunerada na forma de rendimentos extraordinários, do lucro, do inovador e todas essas coisas, e as outras estratégias imitativas, embora eficientes, não têm esse prêmio. Do outro lado, inovar às vezes é muito caro, muito arriscado, é imitar, licenciar, piratear, né? Pode ser, do ponto de vista do custo-benefício, bastante uma opção razoável, né? Seja como for, né? Isso é um obstáculo, né, para a implementação de estratégias inovadoras, particularmente nos setores intensivos em tecnologia, de bens mais complexos, né, que tem que ser levado em conta, mas não permite, contada a história completa, concluir que a indústria brasileira não poderá explorar essas oportunidades disponíveis porque carece da capacitação tecnológica ou qualquer coisa desse tipo. Seria desejável ter, mas não ter não significa uma restrição absoluta, apenas é um condicionante importante na capacidade de transformar essas oportunidades em lucro, em rentabilidade, processo de acumulação de capital. Com isto eu encerro, né? Fazendo um balanço, eu acho que as oportunidades, né, estão aí, há obstáculos, mas não parecem insalváveis, né? O que pode nos levar a dois tipos de conclusões. Uma extremamente otimista,
nós vamos em frente em alta velocidade, fazendo abstração da crise, é claro, né? Porque as oportunidades, né, estão aí. Outra extremamente pessimista, dizendo ou a crise ou nossa tradicional incapacidade nas últimas 2 décadas e meia de aproveitar com inteligência as oportunidades vão fazer com que a gente perca também este impulso da expansão. Eu prefiro ser moderadamente otimista. Prefiro ser moderadamente otimista. Efetivamente tem alguma coisa nova acontecendo. Com um pouco de prudência, fazendo a abstração da crise, eu acho que nós vamos poder dar uma continuidade a esse processo de expansão, que não transformará o Brasil num país de primeiro mundo, não nos transformará na liderança da economia mundial, mas seguramente melhorará bastante nossa estrutura industrial, dará um fôlego de crescimento à nossa economia e com melhoria de vida para uma boa parte de todos nós, brasileiros e vizinhos. Muito obrigado. Para mí siempre es un gusto estar en esta casa y ser invitado por los amigos ya de mucho tiempo. Decía que siempre para mí es un gusto y siento como un privilegio poder participar en estas actividades. Casualmente, en estos días se cumple también en la Universidad de Buenos Aires los 50 años de la introducción de la especialización en economía y los 45 años de la creación de la licenciatura en economía tal como se la conoce hoy. Así que, en cierto sentido, las trayectorias de esta disciplina entre ambas casas de estudios son bastante paralelas, digamos. Ahora, ustedes saben que desde que el presidente Lula se le ocurrió decir que envidiaba a la selección de fútbol argentina porque lo tenía Messi, los argentinos estamos todo el tiempo discutiendo qué envidiamos de Brasil. La presidenta dijo que envidiaba a los empresarios brasileños y los empresarios argentinos le contestaron diciendo que envidiaban al gobierno brasileño. Yo creo que nosotros en la Universidad de Buenos Aires debemos envidiar, sí, la construcción institucional del Instituto de Economía de Campinas y también de otros, por ejemplo, el de la Federal de Río. Lamentablemente, en nuestra universidad pública, la investigación en economía está poco desarrollada por razones múltiples y esta tendría a alojarse más bien en una multitud de centros privados, lo cual probablemente no ha disminuido la calidad de la investigación y de la producción, pero sí seguramente ha disminuido la calidad de sus efectos en términos de formación de recursos humanos. Por supuesto, yo no estoy acá para hablar de la industria brasileña. Mariana me pidió que hiciera algunos comentarios de actualidad sobre la industria argentina y reaccionara un poco a lo que se ha escuchado aquí en términos de perspectivas de la industria brasileña. Yo, como ustedes ven, anotaba todo el tiempo, es decir, vine a escuchar sobre la industria brasileña casi en plan de espía, y acabo de desilusionarme muchísimo. Si resulta que quienes han sido los inversores más dinámicos en la economía argentina en los últimos años son agentes con poca capacidad, con poca enjundia, como las empresas brasileñas. Y si aquí hay problema de financiamiento, ahora que estábamos dispuestos a pedirle financiamiento nosotros al BNDES, creo que estamos en problemas efectivamente hacia adelante. Yo elegí aquí para hacer esta presentación, tratar de resumirles a ustedes un debate que hay hoy en Argentina. Es un debate que está bastante politizado, lamentablemente, pero que en todo caso discute si el periodo que estamos viviendo en este momento es un periodo que puede ser reconocido como de un nuevo modelo productivo, digamos, un periodo de cambio estructural respecto de lo que fue las transformaciones de los 90 y de la propia crisis
de finales de siglo, o si por el contrario se trata más bien de la puesta en línea de ciertas variables macroeconómicas y de la reacción del aparato productivo instalado sobre eso. Yo voy a tratar de argumentar un poco alrededor de estas cuestiones. Y para eso me voy a ir apoyando en mostrarles a ustedes información de un modo relativamente rápido para que quede más claro mi argumentación. ¿Cuáles serían los argumentos para hablar de que estamos frente a la posibilidad de un nuevo modelo productivo, digamos? ¿Cuáles serían las novedades de esta etapa? Las novedades de esta etapa son que, lamentablemente no tomo bien los colores, pero aquí lo que hay son tasas de crecimiento en dos periodos, digamos, las tasas de crecimiento anuales. Hacia la derecha, para ustedes, hacia la derecha del gráfico, están las tasas positivas y hacia la izquierda están las tasas negativas. La economía argentina es una economía muy volátil, como puede verse en esta gráfica, pero lo cierto es que ha acumulado en los últimos 5 o 6 años tasas de crecimiento positivas, además, por un periodo más prolongado que en cualquier otro de la historia moderna, pero además a niveles también significativos. Este es un primer dato. Un segundo dato es que ustedes tienen en la línea más oscura la evolución del producto industrial y en la línea más clara la evolución de la participación de la industria en el valor agregado total de la economía. Bueno, ahí pueden verse varias cosas. Uno es que el crecimiento de la industria en Argentina es sumamente volátil, probablemente más que el de la economía en su conjunto, y que hay una tendencia de largo plazo a una desindustrialización relativa. La novedad sería que a partir del año 2002, desde un pico, desde un punto mínimo de contribución al sector industrial de cerca de un poquito más del 16%, habría habido una recuperación en los últimos años de este proceso y ahora estaríamos en alrededor del 18%. Entonces este dato es tomado con la idea de que frente a un proceso de primarización de la economía que se habría producido durante los 90, la reacción de la nueva situación implicaría una cierta reversión, con un crecimiento un crecimiento relativo mayor del sector industrial. Ahora, como ustedes pueden ver también, ese es un proceso que parece haberse amesetado, parece haberse estacionado en torno del 18% en los últimos años. El otro dato, y un dato muy interesante del nuevo funcionamiento de la economía, es que aparentemente estaríamos en un escenario de inexistencia de la restricción externa. Digamos, como ustedes pueden ver, en los 90 fue una economía que creció sobre la base de endeudamiento, básicamente, con un sector real que trabajaba en condiciones de déficit, y esta situación se revierte claramente a partir del 2002 y se revierte fundamentalmente por la aparición de saldos comerciales positivos que permiten, entre otras cuestiones, la recuperación del nivel de reserva de la política de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Y ese saldo comercial en los últimos años hasta un valor de los 10.000 millones de dólares al año, lo cual también es una característica fuertemente inédita para la economía argentina. Es decir, estaríamos creciendo por primera vez sin una tasa de endeudamiento importante, en términos netos de desendeudamiento todavía respecto de los niveles de 2002, y al mismo tiempo sin provocar una crisis de balanza de pagos, lo cual vendría a ser una situación novedosa para el caso de la economía argentina. Y el último dato que mostraría signos de una etapa eventualmente de cambio estructural es la reversión del desempleo, que como ustedes pueden ver, esta es una cifra de desempleo urbano, está tomado solo en el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires, llegamos al 20% en el periodo de crisis, y de ahí ha venido descendiendo fuertemente hasta situarse en alrededor del 8% en las últimas mediciones. Es decir que, a diferencia de los 90, el crecimiento sería sin déficit de balanza de pagos, sin endeudamiento y al mismo tiempo generando ocupación, lo cual es una novedad, insisto, respecto a la fase de crecimiento anterior. Entonces, estos datos en general son expresados como una situación de cambio estructural o de nuevo modelo. ¿Cuáles fueron las políticas que están detrás de la reversión de esta situación, básicamente? Digamos, por un lado fue la línea de arriba que tienen ustedes, es el tipo de cambio nominal.
Y después las otras son sucesivos tipos de cambio contra distintas monedas, contra el dólar, contra el euro, contra el real y un tipo de cambio real multilateral que toma en cuenta la canasta de comercio exterior de la Argentina. En algún punto más adelante voy a volver sobre esta cuestión. Aquí simplemente quiero mostrarlo como uno de los baluartes de la política económica fue sostener un tipo de cambio real en valores francamente depreciados respecto de la etapa macroeconómica anterior. Y el esfuerzo y el gobierno sostuvo esta política y de hecho, aunque con algunos problemas últimamente, parece comprometido a seguir sosteniéndola y por lo tanto interviene activamente en el mercado de divisas, que es un mercado que es excedentario en términos de oferta de divisas. Entonces ese ha sido uno de los motores. Sobre la inversión pueden decirse varias cosas. Uno es que el hecho de que tenga este nivel responde a por supuesto, una recuperación de la inversión del sector privado, sin duda. Fíjense ustedes que en el 2002 la tasa de inversión es una tasa que está probablemente por debajo del peso de capitalización, digamos. Hay una recuperación importante de la tasa de inversión del sector privado, pero a diferencia de los 90, la inversión pública está contribuyendo con aproximadamente entre 5 y 6 puntos de esa tasa. La inversión pública es fundamentalmente inversión, aproximadamente la mitad en infraestructura y la otra mitad en planes de vivienda. En cuanto al componente de la inversión privada, hay un dato interesante a manifestar, que es que si nosotros hacemos una comparación entre la masa de excedente bruto de explotación y la aplicación de esa masa a inversión, a pesar de esta alta tasa de inversión respecto al Producto Bruto, el sector privado en estos años está aplicando en términos relativos, menos fondos a la inversión en relación con su cash flow, en relación con su masa de ganancias de lo que lo hacía en la década de los 90. Lo cual implica, en cierto sentido también, una conducta, llamémoslo así, relativamente retractiva del sector privado en términos de las condiciones macroeconómicas que están vigentes. De todas maneras, más allá de eso, este ha sido un componente principal del crecimiento agregado. El otro ha sido el crecimiento de las exportaciones, que tienen ustedes también en la línea azul, la línea de arriba. Ustedes pueden ver, las exportaciones en Argentina han venido creciendo como por saltos discretos desde finales de los años 80, duplicándose aproximadamente cada 3 o 4 años, digamos, pero a los altos y estacionándose en el nuevo nivel. A partir del año 2002, las exportaciones han venido creciendo permanentemente. Se calcula que las inversiones, tenemos el problema créanme si les digo que el año 2006 y 2007, que aún no figuran en el cuadro. Entonces, claramente es un PowerPoint preparado por alguien que conspira contra los que le va bien en el último tiempo y defiende a los que le va mal en el último tiempo, porque impide mostrar esa parte. Pero en todo caso, el crecimiento de las exportaciones ha sido continuo y se calcula que en el año 2008 llegarán aproximadamente a un nivel de 70.000 millones de dólares. Como ustedes pueden ver también, ahí aparece el saldo positivo de la balanza comercial. Las importaciones también han venido creciendo mucho, y las importaciones han venido creciendo a una tasa más alta que las exportaciones, sobre todo en los últimos 3 años, lo cual instala una cierta luz de alarma respecto de qué puede ir pasando con el escenario de la balanza comercial, si alguna de las variables que empujaron a las exportaciones en el último tiempo, por alguna razón, fueran revertidas. Esto implica que el componente del sector externo es un componente con algo más de peso respecto en términos de la evolución de la economía agregada en Argentina,
Ahora, aquí, este es el escenario que le estamos mostrando. El coeficiente de exportación es un coeficiente que subió mucho, pero ha dejado de hacerlo, digamos. Las exportaciones están creciendo menos que el producto en los últimos años, y en tanto la elasticidad de importaciones, por el contrario, es una elasticidad que está creciendo. Es interesante discutir el tema de la elasticidad de importaciones en Argentina, sobre todo cuando tenemos una situación de precios relativos tan diferente respecto de la década del 90, digamos. Es decir, hay una estructura que es más importadora en un escenario de precios relativos totalmente diferentes. Esto lleva a algunas hipótesis acerca de por qué estaría provocándose esa situación, cosa que voy a comentar un poco más adelante. Por supuesto que parte importante de la historia, o por lo menos una parte de la historia se explica por un viento de cola, se explica por la favorable evolución de la situación de precios internacionales para la economía argentina. Como ustedes pueden ver, la línea que a ustedes les aparece como línea azul, la línea oscura, la línea negra son los términos de intercambio, ¿sí? Entonces ahí tenemos los términos de intercambio. Otra vez esa tendencia permanece en la parte que no aparece ahí en pantalla, digamos, la evolución favorable de los términos de intercambio ha sido un factor particularmente favorable para la economía argentina. Pero lo cierto es que aquí hemos descompuesto la variación de las exportaciones, que su valor total es la línea que aparece arriba, la línea azul, digamos. Hemos descompuesto entre su componente precio y su componente cantidad. Como puede verse, el crecimiento de las exportaciones se explica tanto por precio como por cantidad. Y cuando uno desagrega los distintos rubros de exportaciones, esa ecuación se replica en todos ellos. Las exportaciones del sector primario, sea agrícola o sea minero, han crecido por precio y por cantidad. Las exportaciones de agroindustrias o de derivados de recursos naturales han crecido por precios y cantidad. Las exportaciones que nosotros llamamos de origen industrial, tratando de distinguirlas de las que son pegadas a la ventaja natural, han crecido por precio, pero fundamentalmente por cantidad. Las únicas exportaciones que han crecido por precio solamente son las exportaciones de combustibles. Ahora, como la producción de combustibles está cayendo, lo que está pasando ahora es que está dejándose de exportar combustibles porque están prácticamente absorbidos en general por el mercado interno. Digamos, estos han sido entonces los motores del crecimiento. Una fuerte recuperación de la inversión, que hasta el 2005 podría ser considerada como de recuperación respecto a los niveles anteriores, y que a partir de ahí supone efectivamente una contribución decidida al crecimiento, y al mismo tiempo un fuerte crecimiento de las exportaciones, no solo explicado por precios, sino también por una respuesta positiva en términos de cantidad de los sectores económicos a la nueva configuración de incentivos macroeconómicos. En última instancia, lo que esto querría decir es que la política de tipo de cambio competitivo, en particular respecto de los sectores industriales y respecto de los sectores de servicios, digamos, es una política que ha tenido un impacto favorable sobre la evolución de las exportaciones. El otro problema que tenemos es que hay una cierta redistribución de ingresos. Lo que tienen ustedes ahí es la brecha entre el decil más rico y el decil más pobre. Fíjense ustedes, esta es una transformación brutal de la estructura económica y social argentina, digamos. Si ustedes ven, a mediados de los 70, la diferencia entre el decil más bajo y el decil más alto era de 12 veces. En el peor momento, a la salida de la crisis, en el 2002, esa proporción subió a 32 veces. Y en este momento estamos dando vuelta alrededor de 30 veces. Digamos, el Gini en Argentina se ha deteriorado significativamente. Es un proceso estructural de largo plazo, pero la nueva reconfiguración de la industria, de la industria y de la economía a partir del 2002, no ha revertido este proceso. En el mejor de los casos, lo ha estabilizado en un nivel que incluso ayuda a entender la actual situación del conflicto distributivo en Argentina. Hay
algunos problemas que estamos teniendo. El tipo de cambio real, por más que se ha intentado mantener, en la medida en que hay un problema inflacionario importante, ha ido apreciándose relativamente. Y esto ha instalado una presión fuerte de los sectores industriales e incluso de los sectores agrarios por una modificación del tipo de cambio. En el caso de los sectores industriales, el reclamo es por una devaluación. En el caso de los sectores agrarios, el reclamo es por una disminución de los derechos de exportación, digamos. La disminución de los derechos de exportación tendría un impacto muy complicado sobre las cuentas fiscales. Fíjense ustedes, este es un indicador de competitividad relativa, simplemente costo unitario del trabajo comparado. Fíjense ustedes que el costo unitario del trabajo vis-a-vis México, vis-a-vis Estados Unidos, por ejemplo, que son las dos curvas de arriba, han venido cayendo significativamente. Respecto de Brasil, la situación permanece mejor que hace unos años, pero a partir de la depreciación relativa del real se ha modificado. Déjenme, yo sé que Fabio tiene que intervenir rápido, entre otras cosas, para poder irse después de hablar y no de otro modo, digamos. Así que simplemente voy a plantear el problema que me parece a mí enfrentado la economía argentina y dejar la consideración sobre el impacto de Brasil para eventualmente una cuestión en el debate. Bueno, yo creo que esto es un diagrama que de algún modo muestra los problemas estructurales que enfrenta la estructura económica argentina. La estructura económica argentina combina algunas series de modernidad en algunos sectores intensivos, tecnológicamente intensivos como fármaco o tecnología satelital, o incluso algunas dimensiones del complejo agroindustrial, y la de modernidad la llamo porque aparecen como enclaves competitivos, pero competitivos a nivel de firma y al mismo tiempo con escasa vinculación con el resto de la economía y con escasa capacidad de generar externalidades hacia el resto de la economía. Por lo tanto, son sectores de productividad alta y con escasa contribución a la productividad media de la economía en su conjunto, con escasos spillovers. Del otro lado, lo que tenemos es un conjunto de sectores, en particular en la industria, en particular aquellos sectores más intensivos en trabajo, que ajustaron a las transformaciones de las reformas de los 90 y de la recesión del nuevo milenio, ajustaron por informalización. Bueno, son sectores que tienen una contribución importante al empleo, pero que solo pueden subsistir en condiciones de un tipo de cambio que tiende a generar un impacto inflacionario importante, por otro lado, digamos, o en condiciones de una política comercial específica que los aísle de la competencia internacional. Al mismo tiempo, son sectores que tienen cero capacidad de contribuir positivamente al balance externo. El dilema, la agenda de política industrial para la economía argentina, hoy la política industrial es básicamente una combinación de tipo de cambio, derechos, abuso de derechos antidumping y incentivos a la inversión de los sectores más concentrados de la economía. Digamos, es una política industrial absolutamente tradicional, cero sofisticación. El desafío de la política industrial para Argentina es cómo modernizar sin pérdida de empleo a los sectores que ajustaron por informalización y llevarlos del cuadrante sureste al cuadrante noreste, y cómo desarrollar encadenamientos de aquellos sectores que pueden ser específicamente virtuosos o individualmente virtuosos, pero que al mismo tiempo tienen poco relacionamiento con el resto. La discusión acá es si la integración productiva del Mercosur podría tener algún impacto sobre esto, pero vamos a dejarlo a Fabio ahora y eventualmente volvemos sobre este punto después. Gracias.
Bom, eu sou muito grato ao Mariano, ao Instituto, por me dar a oportunidade de participar desse evento. Eu estou me sentindo meio velho, não imaginava 40 anos do Instituto de Economia, e gostei muito da frase que o Onça citou do Zeferino, ousar com competência, porque eu acho que isso possivelmente é o que nos falta no momento. Eu não vou falar da crise, exceto para manifestar o meu ceticismo em relação a especialistas. Eu estava na Europa quando a crise começou e acompanhei de perto a literatura, e era coisas, o tom geral, é a crise pequenininha, circunscrita a um mercado específico nos Estados Unidos, não difunde, credit crunch, fala sério, não seja pessimista. Bom, é muito próximo da situação em 14, na Guerra de 14, quando o exército inglês partiu em agosto, por coincidência o mesmo mês da crise, prometendo que os rapazes prometiam às noivas, back for Christmas, estaremos de volta no Natal. Eles não especificaram bem de que ano era o Natal. Mas só para apontar que essa crise interrompe um processo em que a história manifesta a sua ironia. Se a gente olha para o governo Fernando Henrique, é um governo em que apostou todas as suas fichas no bom comportamento do mercado internacional. E deu o que deu, a crise mexicana, asiática, russa, nossa, das companhias de energia elétrica, da Enron e da WorldCom, a bolha das novas tecnologias. Quando o governo Lula começou com uma perspectiva extremamente pessimista de restrições externas e surfou numa onda de aumento de produtos primários que não tinha precedente. Isso se interrompeu, aparentemente. A tese do decoupling, francamente, eu sou cético num mundo globalizado. Mas pode ser também que seja um desvio. Né? Eu sempre tive admiração pelo Dario Peito de Aço. Os mais jovens não saberão quem é, mas foi um imortal centroavante do futebol mineiro, que tem uma frase que diz: não me venham com problemáticas que eu quero solucionáticas. Eu gosto das problemáticas e acho que essa expansão enorme das commodities teve um efeito deletério sobre o ponto de vista de política industrial, porque ela reduziu a premência de ter uma política industrial. Anos a gente passou dizendo que a nossa inserção no comércio internacional é muito ruim, porque nós exportamos ou commodities que até 2003 cresciam muito pouco, ou produtos de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, cuja elasticidade de renda mundial é baixa, e importamos produtos de alta intensidade tecnológica, que a nossa elasticidade de renda é muito alta. Ou seja, no plano, na verdade, estávamos dizendo
estávamos fazendo um adjornamento das teses do Prebes, né, dizendo que isso é problemático. Fantástico é que isso era compartilhado por um grande número de economistas, né? Quer dizer, gente insuspeita como meu amigo Winston Fritz e o Jorge Chame estavam escrevendo isso em 93. Portanto, havia uma longa história. Quando estouraram, no começo do governo Lula, em 2003, fez a política industrial, os setores escolhidos eram setores que eram intensivos, pesavam muito no déficit comercial. Eram setores que tinham déficits comerciais muito fortes e, além do mais, eram intensivos em inovação. Veio a explosão das commodities e relaxa e goza. Não vai se preocupar com essas coisas aí de política industrial, né? E entrou num compasso lento. Não me parece acidental que o tema tenha voltado às paradas de sucesso em 2007, quando todos os que olharam a evolução das contas externas disseram que o superávit comercial entrou em fase declinante e muito rápido. Quer dizer, agora as expectativas é que esse ano já vai ter déficit. Portanto, tem uma manifestação curiosa de doença holandesa aí. Não no sentido do efeito que é normalmente atribuído à doença holandesa, mas as suas consequências institucionais. Quer dizer, perdemos, na verdade, mais uma vez, vários anos em que se poderia ter feito uma política industrial mais agressiva. Para falar do futuro da indústria, obviamente pressupõe um diagnóstico do passado e um diagnóstico do futuro. Números, há uma grande euforia com o fato da gente estar com a taxa de formação bruta de capital fixo crescendo ao 13 trimestres. Legal. E nos esquecemos de que continua a uma taxa baixíssima para qualquer efeito de crescimento sustentado. Quer dizer, a gente olha e vê o povo festejando 4% de crescimento, francamente, aproveitando que são 40 anos, me fez lembrar um incidente de 40 anos atrás, em que um meu amigo avisou ao pai que pretendia casar com a sua então namorada, e o velho refletiu um pouco e disse: pô, meu filho, você não é ambicioso. Me parece que estamos numa situação um pouco próxima. No quadro que se apresenta no PAC, há, na verdade, subjacentes 3 círculos virtuosos separados. O primeiro é o da infraestrutura, para o qual se recuperou o protagonismo das empresas estatais. Quer dizer, você olhar uma coisa engraçada nessa briga aí de geral, tem uma empresa estatal em cada consórcio litigante. Tá? Isso é uma modificação institucional importantíssima. Na verdade, uma atualização do velho modelo desenvolvimentista. O segundo círculo virtuoso é o círculo virtuoso de construção civil e crédito, para o qual você deu mais dinheiro para a Caixa, estava antes aí o presidente da Caixa, e você criou certos mecanismos como alienação fiduciária,
que não existiam antes, que reforçam o direito dos credores. Terceiro círculo virtuoso, ao qual todos se referem com grande entusiasmo, e que remonta às ideias do Furtado, é o do consumo de massas. Os dados agregados não permitem concluir nada sobre se isso está ocorrendo ou não. Os dados do BNDES, que você apresentou ali, podem ser lidos de várias maneiras. A maneira que eu os leio, mas eu espero que você esteja certo, tá? É que esses dados revelam um peso imenso do setor externo no investimento. Porque, tirando infraestrutura e residencial, tá? Que tem uma dinâmica autônoma, você olha os demais setores. Petróleo e gás é um setor movido a câmbio. Papel e celulose são projetos de exportação. Petroquímica é aquele imenso projeto lá no estado do Rio de Janeiro, do Comperj, que é para processar o óleo pesado da Petrobras, que ela não consegue usar nas refinarias e tem que exportar barato. Siderurgia são basicamente projetos de placas e portanto, voltado para exportação. Mineração é, obviamente, exportação. Automobilística, você ali está, provavelmente, não sei se está material de transporte ou é automobilística estrito centro. Se for material de transporte, o que pesa em material de transporte, se você olhar, abrir os dados, você vai ver que é vagão, que é comprado pela Vale, por outras mineradoras, e avião, que é exportado pela Embraer. Mesmo que você considere automobilística e eletroeletrônica como sendo voltado para o consumo, não dá 15% daquele investimento ali. Faz as contas, você vai ver. Então, este círculo virtuoso do consumo de massas com investimento me parece duvidoso, tenho dúvidas se ele se estabeleceu. Torço para que ele tenha se estabelecido. Ora, você levantou, junto com o Luciano, os problemas. Quais são os obstáculos? O funding, obviamente, é um obstáculo, etc. Eu gostaria de colocar um problema, um obstáculo a um nível um pouco mais alto, que é um obstáculo de economia política. A visão, tem duas, um processo de desenvolvimento, de futuro, o que tem escrito aí, transformações estruturais. É um processo em que os atores econômicos enfrentam incerteza ontológica. É uma incerteza que não se resolve na base de busca de mais informações. O que coloca uma problemática de coordenação, de ação de atores muito grande. A forma pela qual você resolve esse problema de coordenação é através de uma convenção, de um acordo que hierarquiza os problemas e hierarquiza as soluções e dá uma visão de futuro. Meu exemplo favorito é o do que aconteceu no primeiro governo do Fernando Henrique, logo no começo do governo. Uma associação de empresários foi ao secretário de Política Econômica e disse: meu secretário, viemos aqui manifestar o nosso irrestrito apoio ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e lhe comunicar que vamos aumentar os preços dos nossos produtos só em 1% esse ano.
O secretário disse, muito obrigado pelo apoio, e comunico que os senhores acabaram de confessar um crime de formação de cartel. São dois mundos que estão se intersectando naquele momento. A inflação pode ser um problema compartilhado pelos dois, mas as soluções que são aceitáveis são diferentes. Então, uma convenção serve para hierarquizar problemas. O que é importante? É crescer, é distribuir renda ou é estabilizar preços? E que soluções são adequadas para isso? Por que essa ideia me parece útil? Porque ela permite identificar que interesses servem de apoio a cada uma das diversas convenções. E você tem sempre, em toda a sociedade, convenções em disputa que sempre se apresentam como um projeto nacional. Todos, né? Sempre dizemos, não, nós representamos o interesse da nação. Temos peito e tal. No Brasil, a gente tem, se a gente olha historicamente, tem exemplos claros de disputa de hegemonia. Durante, sei lá, da década de 50 até a década de 80, a hegemonia da Convenção Desenvolvimentista era inequívoca, mas isso jamais impediu os liberais de se manifestarem e de proporem políticas alternativas. Na minha leitura, a Convenção Desenvolvimentista agoniza ao longo de toda a década de 80. O corte, para mim, pelo menos, foi o Plano Cruzado, o fracasso do Cruzado, o plano que tinha que dar certo. Lembrem do slogan. Quando o Cruzado fracassou, eu acho que a percepção dos atores é de que era possível facilmente combinar estabilização e crescimento, desapareceu. E mais, desapareceu a confiança no Estado como instituição que organiza a sociedade, que era o básico do desenvolvimentismo. Essa gente desapareceu toda. Na Bolívia, que certamente tinha uma indústria metalmecânica menos desenvolvida que a Argentina, a tarifa sobre máquinas ferramenta foi mantida em 5%. Isso dá pode parecer anedótico, mas é simbólico. Eu fiz, na época, projetos incomuns com amigos argentinos que brincavam sobre aquele perigoso keynesiano Pedro Malan, abrigado no Ministério da Fazenda. Esse conflito, essa tensão entre liberalismo e desenvolvimentismo no Brasil, no governo Fernando Henrique, está bem documentada. É só ler o livro da Maria Clara Prado sobre o Plano Real, ou ver os trabalhos do Brasílio Salum, da USP, sobre esse assunto. Pode-se falar de tudo dos liberais, mas que eles tinham um projeto de desenvolvimento, tinham vocalizado e expresso claramente pelo Gustavo Franco, na época em que o presidente Cardoso achava que era fácil governar o país, né? No curto intervalo de 95 a 97. Depois ele mudou de opinião. A crise externa fez com que ele mudasse de opinião. A partir daí, o que vige, me parece, nesse país,
E está claramente expresso no documento da Fazenda de 2003, que chama Reformas Estruturais e Desenvolvimento no Brasil. É uma visão de reforma institucional. O desenvolvimento vem através de reformas institucionais. Em tese, se propõem reformas institucionais pesadas, como a reforma tributária. Como, no entanto, a reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa, em suma, a reforma do Estado, encontra problemas políticos insuperáveis, tanto que dá para encher essa sala com projetos de reforma tributária que estão no Congresso. E todo governo cumpre um ritual, ele manda para o Congresso recebe e diz, vamos apreciar. Tem uma agora lá no Congresso, que Nália já disse, não, tá, chegou, é claro, muito interessante, mas esse ano não dá para avaliar, porque tem a eleição. E o ano que vem vai ter outra coisa urgente. Então, a reforma institucional, pois, se reduz a uma instituição básica, que é a estabilidade de preço, porque essa tem que ser vista como uma instituição. Em torno, para garantir essa estabilidade, estamos desde a crise do desenvolvimentismo, quer dizer, desde o começo dos anos 80, com uma política de juros altíssima. Em torno desta política se estruturou uma coalizão de interesses extremamente forte e extremamente conservadora. Essa coalizão se manifesta, tem como seu principal ator o Banco Central. Mas isso eu não quero aqui insinuar uma captura do Banco Central aos moldes de escolha pública. Eu não estou achando que o pessoal do Banco Central é vendido, que vai lá e recebe na calada da noite um envelope. Faz não, de graça. Faz de graça. Exatamente, faz de graça. Faz de graça porque para que você tenha uma coalizão, basta que você tenha objetivos comuns. Os objetivos do Banco Central são claramente prestígio, poder. Poder é um poderosíssimo driver na burocracia. E, do lado dos interesses privados, altos lucros. O Luciano mostrou aqui a elevação do lucro das empresas privadas. Ele não mostrou significativamente os lucros do setor financeiro, que ao longo de 2003, 2007 triplicaram. Não existe sistema financeiro mais rentável no mundo. Nesta coalizão, é preciso insistir que não está só o sistema financeiro e o Banco Central. Estão também todas as grandes empresas, inclusive as industriais, que têm um caixa, um bom caixa. Você dá uma olhada eu vou dar uma cifra de imprensa para não cometer indiscrições bancárias, tá? O caixa líquido da CSN, tal como declarado pelo seu diretor financeiro semana passada para o Valor, era 1,8 bi de dólares. Agora, aplica isso no mercado e vê qual é o rendimento de tesouraria para uma empresa que tem esse caixa. Tem que pensar financeiramente. Capital
é um bloco de capital que se valoriza de várias maneiras. Pode ser comerciando, pode ser emprestando dinheiro. Então, não há esse corte entre capital financeiro e capital produtivo. Há essa aliança que se estrutura em torno de de alto juro, esta aliança financeira incorpora desde importadores que se beneficiam com o câmbio valorizado, até exportadores que têm um caixa riquíssimo, até os indivíduos de altas rendas, os bancos. Há um grande entusiasmo com o aumento do crédito. O que não está dito é o fenômeno de rentabilidade que está por detrás do crédito. Vocês vão de lembrar, em 2004, o Banco Central, temeroso de uma pressão de demanda sobre a oferta instalada, puxou a taxa de juros e só voltou a declinar a partir de setembro de 2005, quando aí parou no começo de 2007 e voltou a subir em abril de 2007, né? Quando aí iniciou a presente escalada. O que pouca gente olhou é que o sistema financeiro não acompanhou a queda na taxa da Selic menos que proporcionalmente. Ou seja, a rentabilidade do crédito para pessoa física e jurídica aumentou em termos relativos de uma forma brutal. Ou seja, emprestar dinheiro para o setor privado passou a ser ainda mais rentável do que emprestá-lo para o setor público. Isso, portanto, este círculo virtuoso, consumo-crédito, está apoiado nesta peculiar equação de rentabilidade. Por que eu digo que isto é conflitante com a visão de desenvolvimento industrial que está aqui apresentada e que o Luciano é um dos mais eloquentes defensores e o BNDES um dos mais importantes loci institucionais. Porque na medida em que você mantém a taxa de juros tão alta, você eleva o patamar mínimo de rentabilidade que você demanda de projetos industriais, em português de economistas, o hurdle rate. E você encurta os prazos de maturação dos investimentos. Se você pensa que essa é uma hipótese que eu desenvolvi para projetos de inovação, mas vale para os demais projetos. É que há um grande entusiasmo também em termos de descoberta, inovamos. Pô, legal. O surpreendente seria se não inovássemos. Não há sistema capitalista que não inove se você adota uma definição de inovação tão ampla como adotada no Manual de Oslo e na pesquisa da Pintec. Qualquer introdução de equipamento é uma inovação. Bom, então não há, a menos que você esteja morto, você está inovando. Então, você tem, acho eu, ao nível micro, um piso e um teto de inovação. O piso é o que você tem que gastar para se manter vivo no mercado. As empresas de papel e celulose, as empresas de siderurgia que dão a Petrobras, que dão
o núcleo daquele pacote de investimentos estão próximas do piso. Se você não investe, você está fora do mercado. Isso é um mercado muito competitivo, é um oligopólio muito pesado. Então, não é tanto uma questão de animal spirits, é uma questão de necessidade. E cada investimento desses é bestial. Uma fábrica de papel e celulose, uma fábrica de celulose, state of the art, ela não faz menos de 1 milhão de toneladas. Como você está fazendo uma estimativa de investimento de, no mínimo, R$2.000 por tonelada de capacidade, estamos falando de uma fabriqueta que custa, no mínimo, 2 bi. Então, cada coisa dessas impacta, tem um impacto aparece muito. Estou dizendo, o Comperge são 10 bi. E está subestimado, porque não estão incluídos certos investimentos downstream. Mas esses investimentos, diria eu, estão próximos do piso. A taxa de juros alta inibe, rebaixa o teto. Porque você tende a não fazer investimentos que sejam de longo prazo e alto risco. Portanto, as duas convenções são conflitantes. E não é um problema de debate técnico. A nossa opinião, por mais triste que me seja confessar isso, é rigorosamente próxima do irrelevante. Porque não é um problema técnico, é um problema político, é um problema de economia política. Isso é que eu acho divertido desse conceito de convenção, que eu falei aqui muito rapidamente, né? É que ele permite reintroduzir a economia política no debate sobre desenvolvimento, repolitizando uma discussão que é despolitizada pela sua tecnificação. Modelos muito complicados podem ser muito interessantes na retórica acadêmica, mas servem para despolitizar o debate, que eu acho que precisa ser repolitizado. Ao distinto público, eu não trouxe um PowerPoint por culpa do Mariano. Vocês reclamem com ele, mas considerem uma fala dessas sem PowerPoint como uma homenagem aos 40 anos, que lá atrás a gente não tinha isso. Obrigado.